Nabucodonosor e o seu exército entrou em Judá, levou Joaquim preso e levou também os utensílios do templo. Então, assim, esse choque de ordem de Deus, destruindo algo que ele mandou construir lá atrás, traz uma noção muito clara do que eu creio que Deus vai fazer, de uma maneira muito clara, e já está fazendo no nosso meio, porque esse tipo de reunião aqui, no meu entender, é um sinal de que Deus quer fazer isso. Quando a Bíblia fecha, nós entendemos que a Bíblia fecha em Apocalipse, né? E o capítulo 21 diz, e eu vi, João viu, novo céu e nova terra, porque a primeira terra e o primeiro céu passaram. Então, assim, nós vamos passar, né? Eu estou aqui, talvez seja um dos mais novos entre os novos que estão aqui, alguns mais vividos e experientes no Evangelho do que nós. Eu vejo que a nossa geração está falhando, a nossa geração está tentando acertar também. E numa reunião como essa, eu estou vendo aqui, eu conheço boa parte de quem está aqui, muitos eu não sei quem é, não sei de que igreja é, e sei que... Mas, por exemplo, a geração que está aqui parece que é a geração que não é mercado, né? Ou igreja dentro de um sistema que não quer se corromper. Mas é óbvio que a gente quer fazer alguma coisa. Mas a sensação que eu tenho, que na verdade, é que Deus vai fazer alguma coisa. Porque senão eu perco a minha fé, pego o meu saco, a minha viola e vou viver longe de um Deus que parece que na verdade nunca existiu. Deus vai fazer alguma coisa. Eu queria deixar uma palavra assim, de que, ou para radicalizar, para pegar os nossos templos e movê-los, quebrá-los, rompê-los, né? Ou então, aquilo que vai acontecer em Apocalipse. Essa terra, esse céu, vai deixar de existir. Porque a minha esperança está naquele que me redimiu e naquele que vai fazer alguma coisa. Então, assim, você também crê nisso, de que esse é um mover sobrenatural de Deus também, apesar das nossas intenções de buscar uma comunidade alternativa que resolva os problemas da sociedade, de que, de fato, a geração, a criação geme pela manifestação desses filhos, e que somos nós que temos que estar aqui agora tentando viver esse Cristo que disse que vai reinar nesse tempo, porque o próprio livro de Daniel disse que o Senhor vai levantar o seu povo para reinar sobre a terra, né? Parece que esse reino tem que ser essa ideia de que nós não vamos dominar, mas vamos viver uma geração que viva o amor de Deus, que entregue às pessoas aquilo que elas precisam e receba das pessoas aquilo que elas precisam entregar também. Bom, eu creio sim, creio no novo céu e nova terra, e entendo que o nosso papel aqui é sinalizar justamente essa realidade, que Jesus vem para renovar todas as coisas. E a gente sinaliza essa realidade demonstrando o amor de Cristo de todas as formas possíveis. Nós não nos movemos para solucionar os problemas da humanidade. Nós nos movemos para demonstrar à humanidade onde os seus problemas são solucionados. Eu fico pensando na palavra de Jesus lá em Atos dos Apóstolos, quando ele disse que a gente receberia poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seríamos testemunhas dele em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí eu fico pensando que ele nos deu algumas informações interessantes. Uma informação que ele deu é que a gente seria poderoso, que recebereis poder, então a gente ia ser poderoso. A segunda informação que ele nos deu era a fonte do poder, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês vão ser poderosos. Aí a outra informação que ele nos deu é para que a gente ia ser poderoso. A gente ia ser poderoso para testemunhar. E a outra informação que ele nos deu é onde a gente ia ser poderoso. E ele disse em toda a terra, porque vocês vão se espalhar por toda a terra. Agora, ele não disse para a gente qual era o poder nessa fala. E aí essa é a pergunta que fica, qual é o poder? Então, para a gente saber qual é o poder do qual ele estava falando, a gente tem que esperar o Espírito Santo chegar.
Aí o Espírito Santo chega em Atos capítulo 2, é registrado em Atos capítulo 2. E o Espírito Santo faz algumas coisas impressionantes e concede aos seres humanos um poder impressionante. Primeiro, o Espírito Santo faz as pessoas falarem, aparecer línguas, chamas na cabeça das pessoas. Então isso é o Espírito Santo que faz, não era poder que a gente estava recebendo, porque depois disso as chamas não apareceram mais. Depois ele faz os discípulos falarem as grandezas de Deus em línguas que eles não conheciam. E a gente não sabe que línguas eram aquelas. Mas isso também não era poder que a gente estava recebendo, porque isso era coisa que o Espírito Santo estava fazendo. Depois ele faz as pessoas que estão ali circunstantes ao que está acontecendo ali, ouvirem na sua própria língua o que aquelas pessoas estavam dizendo em línguas que eles não conheciam. E isso também não é um poder que eles tinham recebido, mas era algo que o Espírito Santo estava fazendo. Até porque 120 pessoas falando ao mesmo tempo não dá para entender, não é? Mesmo que tivesse 120 pessoas falando línguas conhecidas, quando você junta 120 pessoas e elas começam a falar todas ao mesmo tempo, não importa o que elas estão falando, quem estiver ouvindo não vai entender. É muita coisa, ainda mais se cada um estiver falando uma língua diferente. Aí nenhum não vai entender mesmo. Então, tudo que nós estamos assistindo ainda é o Espírito Santo agindo. Agora a pergunta continua, qual é o poder que a gente ia receber? Qual é o poder que a gente ia receber? Porque o fenômeno das chamas é do Espírito Santo. O fenômeno da capacidade de falar em línguas que não conhecia é do Espírito Santo. O fenômeno de ouvir na sua própria língua as grandezas de Deus é do Espírito Santo. Ali não tem nenhum poder humano, nenhum poder que o ser humano possa manipular. Então, não é esse poder que Jesus estava falando. Então, qual é o poder que Jesus estava falando? Que hora que esse poder vai aparecer? Bom, esse poder aparece mais abaixo, no próprio capítulo 2, depois do discurso de Pedro, depois que 3.000 pessoas reconheceram Jesus Cristo como Senhor, começa a aparecer finalmente o poder que Jesus Cristo disse que viria sobre nós. O que começa a aparecer? Os seres humanos começam a se amar, como não se amavam antes. Eles começam a se ajuntar, como não se ajuntavam antes. Eles começam a repartir, como não repartiam antes. Eles começam a tomar as refeições juntos, com singeleza de coração, como eles não faziam antes. Eles começam a se responsabilizar uns pelos outros, como eles não se responsabilizavam antes. Eles começam, inclusive, a se ver como resposta para o outro, como eles não se viam antes. Eles começam a repartir o que tem. O que antes administrava em nome de Jesus, agora administra em nome de todo mundo. Agora o que administrava, antes o que administrava dado por Jesus em seu próprio nome, agora administra em nome de Jesus para todo mundo. Então eles começaram a mudar. E aí começou realmente o poder. O poder do amor, o poder do desprendimento, o poder do serviço, o poder da misericórdia, o poder da bondade, o poder da benignidade, o poder de perdoar, o poder de pedir perdão. Começou o poder. Começou o poder. Quando o poder começou a aparecer, as pessoas em volta daquela comunidade começaram a ser sacudidas por esse poder. Esses camaradas se amam, eles se ajudam, eles se ministram, eles se socorrem, e eles socorrem a gente também. Esse era o poder para dar testemunho de que Jesus estava aqui. Então, na verdade, Deus vai fazer, e Deus já está fazendo, e já estava demonstrando naquele povo o que é que iria fazer no final da história. Então, nós estamos aqui para sinalizar como será o final da história. Só que enquanto nós sinalizamos como será o final da história, nós começamos a transformar essa história. Nós não temos nenhum sonho de nós gerarmos o novo céu e a nova terra, mas nós estamos aqui preparando as pessoas para não estranharem o novo céu e a nova terra,
Porque lá no novo céu e na nova terra, a gente vai se amar mesmo. Lá no novo céu e na nova terra, a gente não vai mais administrar as coisas que Jesus dá em nome da gente. A gente vai administrar as coisas que Jesus dá em nome de Jesus para o bem de toda a gente. A gente não vai mais se ocupar com a gente única e exclusivamente. A gente vai olhar para o outro e se ver no outro. Então é isso eu acho que Deus está fazendo e que Deus vai fazer. E, inclusive, Deus está fazendo isso que nós estamos experimentando agora, justamente para a gente também se adequar ao novo céu e à nova terra. O que Deus está nos avisando, o que o Espírito Santo está nos avisando, é essas estruturas de vocês não cabem no novo céu e na nova terra. Então, vocês não podem eleger um negócio que não caiba no novo céu e na nova terra. Essas formas que vocês bolaram não cabem no novo céu e na nova terra. Então vocês não podem sustentar formas que não possam ir com vocês. Não possam fazer parte de vocês, que não estão em vocês, porque vocês vão. Então com vocês tem de ir tudo que vocês frutificaram. E isso daí não vai. Então isso não é fruto. Como disse o Neil, isso não é fruto. Então vocês têm de abandonar isso. Vocês têm de abandonar esse negócio não vai, esse negócio não serve. E agora vocês estão aqui para demonstrar que o reinado de Deus já está entre nós, que vocês são as primícias, os primeiros frutos do novo céu e da nova terra. E vocês precisam dizer para a humanidade que esse é o fim da história, que é para isso que a gente tem de se preparar, e que a gente se prepara para o final da história agora. Agora. Entregando a vida para Jesus agora, entregando a vida para o serviço do reino de Jesus agora, entregando-se ao amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como se fosse a gente mesmo agora, porque isso é o fim da história, é isso, Deus está fazendo e Deus fará. Então eu acho que esse é o grande chamado, profundo chamado que nós temos agora, que é o de rever tudo que não cabe no reino, no novo céu e na nova terra. De expurgar tudo que não pode ir com a gente para o novo céu e para a nova terra. De não sustentar o que não cabe no novo céu e na nova terra. Porque o que cabe no novo céu e na nova terra é aquela relação profunda de amor a Deus acima de todas as coisas, e a gente não pode esquecer disso nunca, porque quando a gente para de amar a Deus acima de todas as coisas, a gente perde o referencial do próximo. A gente perde o referencial do próximo, porque se a gente não está amando a Deus, a gente está amando um outro Deus, portanto, um falso Deus. Volta aquela colocação do Neil. Se você está salvando a sua imagem, você criou um ídolo e o ídolo é você mesmo. Então você virou idólatra. Não pode haver idolatria. Esses dias eu li um artigo muito interessante, baseado numa fala de um filósofo chamado Henrique Dussel. Um filósofo latino-americano, marxista, que diz que o grande erro do Marx foi não entender que o Deus judaico-cristão é ateu. E ele disse, o que o Marx não entendeu é que o Deus cristão, judaico-cristão, não é mais um ídolo, ele é ateu. Ele diz que além dele não há Deus. Além dele não há Deus. E quando ele diz que além dele não há Deus, ele deixa claro que nenhuma criatura pode se arrogar Deus. Nenhuma criatura pode pedir para ser adorado como se fosse Deus. Nenhuma criatura pode usurpar o outro como se fosse Deus. Nenhuma criatura pode pedir adoração como se fosse Deus, porque não há outro Deus além dele. E ele não adora ninguém, não há outro Deus além dele, e ele é totalmente outro, ele não se pode comparar ou ser confundido com a sua criação. Então, o Henrique Dussel dizia assim, como o Marx não percebeu isso, a nomenclatura, a estrutura do Estado, o partido viraram deuses. E aí o comunismo se perdeu na idolatria, e a idolatria faz o ser humano desaparecer. Olha que coisa impressionante, olha que coisa impressionante.
É isso que nós estamos avisando a humanidade desde tempos perdidos na memória. Não há outro Deus além dele. Todos nós somos criaturas e nós devemos viver a partir do amor que temos a ele, amando-nos mutuamente. E esse é o fim da história. O fim da história é o reconhecimento de que há um só Deus e nós todos somos uma família só. Então eu concordo com você. Deus está fazendo e Deus vai fazer. E Deus já fez.